que é família daqui, fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado, bomba. Mateus Barros José, o cônsul de Angola em Toronto, criou uma força-tarefa de nome Claque para espionar e posteriormente excluir os angolanos residentes no Canadá. Tudo isso e muito mais se acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. Os cidadãos não mudam. Sim, eles não vão mudar, mano. Não pensa que o MPLA te olha como adversário político. O MPLA olha para vocês como inimigo. Quando eu falo todos os dias aqui, comunismo é isso. Já se inscreva no canal, partilhe o vídeo, comenta, deixa aquele like maroto. Deixa dislike se não curte, comente bastante que é essencial. Notícia gravíssima. Tomara que o Estado canadiano tomem nota dessa informação que nós estamos a trazer aqui. Tá a entender? Partilhem bastante, mano. Partilhem mesmo bastante. É gravíssimo isso que nós iremos trazer aqui. E o Eri? Sim, como eu disse lá no começo do vídeo, o senhor Mateus Barros José, o cônsul de Angola em Toronto, cria uma força-tarefa para espionar os angolanos. Tá a entender? E aquele angolano que tiver opinião contrária ao regime, ao MPLA, aquele que não aceitar que é representado pelo consulado ou a embaixada de Angola no Canadá, simplesmente será excluído. Como nos fazem aqui no Brasil, como fazem em outros lugares, outros angolanos, no Rio de Janeiro, São Paulo, qualquer outro lugar. Infelizmente não mudam, mano. Não mudam. Canadá. Alô, você aí, o patrão, esqueci até o nome dele, o diretor, o chefe, o presidente da Associação dos Angolanos aí no Canadá. Vocês vão admitir isso, é verdade? É para ter que se movimentar. Não conseguem gastar dinheiro com máquinas para tratar bilhete de identidade, registro criminal e tantos outros documentos, passaporte dos angolanos aí em Toronto. Não há dinheiro, não há máquina, mas para pagar angolanos, para criar formação, para espiar outros angolanos que têm opiniões contrárias, é rápido, né? É rápido. Como diz aqui o Clube Capa, né, disse que o cônsul de Angola em Toronto criou uma força-tarefa para apostar na exclusão. Sim, criar um conselho de líderes angolanos no Canadá, a CLAC, foi uma das recomendações da reunião via Zoom que o cônsul-geral de Angola em Toronto, Mateus de Barros José, convocou e dirigiu no passado dia 7 de junho, no ano em curso, com alguns angolanos residentes na província Ontário e escolhidos a dedo para o referido rendezvous. Acho que é isso, não sei se é em inglês ou francês isso, fonteclubecapa.net. Com a instituição da CLAC, Mateus Barros José pretende criar um núcleo comunitário que lhe poderá manter informado sobre todos os eventos e ocorrências comunitárias no Canadá e posteriormente intervir sempre que for necessário, com ou sem a participação de organizações angolanas já existentes no Canadá. A ideia de Mateus Barros José encontra resistência por parte de alguns angolanos residentes em Ontário por entenderem estar-se diante de um Big Brother num país como no Canadá, onde as liberdades são plenas. Mas o projeto do cônsul-geral de Angola em Toronto conta com alguns adeptos e antenas nas cidades de Hamilton, Toronto, Ottawa, Montreal, né, e outras. Sim, o Clube Capa apurou que há membros da comunidade que se opõem a este método de Mateus Barros José, que viola os direitos civis dos angolanos residentes no Canadá. Há quem defenda que a criação de uma força-tarefa no seio da comunidade representa também a exclusão da parte de uma instituição do Estado angolano, que é o Consulado-Geral de Angola em Toronto. Salienta-se que a principal função do consulado é proteger e assistir os cidadãos do seu país que estão em território estrangeiro, além de exercer funções como emissão de vistos, passaportes e afins. Não, isso aqui só pode ser brincadeira. Tipo, o dinheiro do povo angolano, ao invés de utilizarem para comprarem máquinas para tratarem documentos dos angolanos, estão a utilizar para quê? Para espionar os próprios angolanos. Infelizmente, o MPLA não muda, não vai mudar, não pretende mudar. Até no Canadá querem espionar os angolanos. Um país, tomara que a justiça canadense reveja isso. É lamentável.
Vale ressaltar que recentemente nós trazemos aqui uma notícia. Trazemos não, eu, J Privado, li uma notícia, isso provavelmente em maio, se não estou em erro, que o consulado de Angola não emite documentos, né, desde 2023 por falta de equipamentos. Isso é em Toronto. Sim, que dizia o seguinte, segundo o Clube K, o consulado angolano em Toronto, liderado pelo embaixador Mateus Barros e inaugurado a 5 de junho de 2023, ainda não emite bilhetes de identidade e registros criminal. O Clube K foi informado de que as condições estão a ser criadas junto ao Ministério da Justiça para o envio de equipamentos e também dos técnicos para a montagem dos equipamentos. Agora, de lá para cá, já enviaram os técnicos, já montaram os equipamentos, ou acredito que não, foram se reunir para que há uma força-tarefa para gastar dinheiro desnecessariamente para espiarem os angolanos. Infelizmente, isso é banalização do Estado. Prova mais uma vez o quão vocês... Vamos lá ouvir aqui até a matéria completa sobre isso aí. Vamos lá ouvir. Todos barrigudos e gordos. Vamos ainda fazer um pouco de academia, meus irmãos, ao invés de estarem a perder tempo a cuidar da vida dos outros. Vamos lá ver aqui a matéria, let's seguir. Apesar do consulado ter sido inaugurado apenas em junho de 2023, a equipa diplomática chegou a Toronto no início de 2023, e alguns serviços consulares eram providenciados ocasionalmente numa das salas do hotel em que estavam hospedados por alguns meses. Em 2018, o Ministério das Relações Exteriores concluiu que não era necessária a existência de uma embaixada, e como alternativa, os angolanos residentes no Canadá foram anexados à Embaixada Angolana em Washington. Com a reabertura do consulado em 2023 em Toronto, as expectativas dos angolanos no Canadá foram redobradas, tendo em conta a nova visão diplomática simplificada na emissão de documentos, atribuindo mais poderes e responsabilidades aos consulados. A comunidade esperava que neste momento a emissão de todos os documentos fosse mais ágil e direta. Assim sendo, o Clube K apurou em vários fóruns comunitários um descontentamento generalizado sobre os serviços providenciados pelo consulado e transcrevemos a seguir alguns desabafos e da mesma forma procuramos o contraditório. Pedro Malungo, um dos membros da comunidade em Toronto, quanto à morosidade dos serviços consulares, disse que, estando o staff da embaixada há quase 2 anos em Toronto e o consulado há 1 ano, acredito que é tempo para ao menos ter um projeto que preste serviços eficazes às comunidades no Canadá. Malungo salientou ainda que serviços essenciais como a emissão de bilhetes de identidade e registros de nacionais angolanos na diáspora deveriam ser básicos e facilitados tendo em consideração que estes serviços definem a função primária de qualquer consulado. Os preços praticados e os obstáculos inviabilizam um processo que deveria ser simples. A minha pergunta é a seguinte: por que não foram proporcionadas as devidas condições de trabalho ao embaixador e sua comitiva, antes da inauguração do espaço? Questionou concisamente Gil Ventura, residente em Toronto, para logo de imediato, em jeito de resposta, afirmar que a missão diplomática em Toronto teria a tarefa mais facilitada se os passos primários fossem executados de forma prudente desde Angola, em vez de iniciarem o processo de instalação, aquisição dos equipamentos e outros serviços a fim depois de chegarem ao Canadá. Manuel Kizua, residente em Montreal, afirmou que esta demora na regularização dos serviços cabíveis em um consulado revela as características típicas das instituições angolanas e nomeadamente a banalização do Estado, o desprezo pelos cidadãos de forma geral, particularmente aqueles que vivem no exterior. Ferraz António, também de Toronto, iniciou a sua intervenção dizendo que o consulado como instituição não justifica a sua existência se não consegue providenciar os serviços a que se propôs oferecer. António justificou dizendo que não somente se torna uma instituição inútil, bem como um peso financeiro nos cofres do Estado e deveria ter sido aberta até que ela fosse capaz de oferecer serviços aos angolanos no Canadá. Se pouparia despesas como renda de aluguer, luz, água, salários. António terminou com a seguinte sugestão: se calhar teria sido mais conveniente apostar esse dinheiro na Embaixada de Angola em Washington para a criação de uma melhor eficiência e prestação de serviço aos angolanos até porque ao momento providencia estes serviços. Logo, não existe nenhuma razão lógica e racional que justifique a existência do Consulado de Toronto. Consulado em Toronto, JPG, 224,69 que com base nas preocupações acima transcritas de alguns membros da comunidade, o Clube K contactou o consulado para o contraditório e colocamos algumas perguntas e que transcrevemos na íntegra. Quais são os serviços consulares que o Consulado de Angola em Toronto oferece atualmente aos angolanos residentes no Canadá? Emissão de passaportes ordinários, transcrição de nascimento, transcrição de casamento, transcrição de óbito, salvo-conduto, procurações, poderes administrativos, poderes para a administração, gerência de negócios, simples poderes, quaisquer poderes, autenticação de documentos, estrangeiros e nacionais, registro consular, autenticação de carta de condução, vistos. Qual é o motivo pelo qual alguns serviços consulares ainda não estão disponíveis no Consulado de Angola em Toronto? Para os serviços pendentes, que são a emissão de bilhetes de identidade e registro criminal,
condições estão a ser criadas junto do Ministério da Justiça, para o envio dos equipamentos e também dos técnicos para montagem dos equipamentos. A vinda dos técnicos dependerá de como o processo de vistos decorrerá, o que não nos permite precisar a data de início para tratamento dos serviços pendentes. Que medidas estão a ser tomadas para facilitar o acesso aos serviços consulares aos angolanos que vivem em outras províncias do Canadá, além de Ontário? Por formas a atenuar essa questão, o Consulado-Geral realizou missões itinerantes nas cidades de Vancouver, Calgary e Montreal, e também visitas àqueles com dificuldade de mobilidade nas cidades de Toronto, Ottawa, Montreal e Calgary. O Consulado está a trabalhar na construção de um site para o efeito, faltando de momento alguns acertos para ser colocado em funcionamento. Família, vocês ouviram? Então é basicamente isso. É lamentável. Vocês não devem mesmo em momento algum achar isso normal. Não é normal. Infelizmente não é normal. Tá entendendo? Afinal de contas, é o dinheiro do Estado angolano, é o dinheiro do povo que está sendo usado. Infelizmente. Tá entendendo? Epa, é uma vergonha, mano. Tamo juntos, já tá privado na casa. Eu depois farei questão de entrar em contato com o líder do que, né? Eu tenho o número dele aqui no WhatsApp. O líder dos Mangops no Canadá. Epa, vocês têm que pressionar aí, mano. Tamo juntos.